Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Bom, hoje aqui no Trip FM acho que a gente pode dizer que está recebendo uma das artistas mais inquietas e completas da geração dela. Aos 43 anos, quase metade deles diante das câmeras, ela segue desafiando qualquer rótulo. A garota que formou uma geração em Malhação, virou atriz indicada ao Emmy pela série Sob Pressão, uma intérprete que canta muito bem, compõe músicas e que principalmente vai se reinventando a cada passo dessa carreira genial. Ela é filha de um comerciante do interior do Brasil, do interior do Paraná, com uma baiana radicada lá em Curitiba. Nossa convidada de hoje é a genial atriz e cantora Marjorie Este Ano. O sobrenome dela foi escolhido em homenagem ao avô, que inclusive viveu nas ruas lá no Paraná. Tem a força por trás dela de uma história familiar que se mistura com a própria busca dela, que fica muito evidente, né, quando você vê as entrevistas, quando você vê ela falando, essa busca por verdade, por profundidade também nas escolhas que ela faz e por papéis que digam alguma coisa sobre o país em que a gente vive, né? Agora, no auge da maturidade artística da Marjorie, ela está encarando talvez o trabalho mais intenso da carreira dela, que é reviver Ângela Diniz, na minissérie Ângela Diniz Assassinada e Condenada, dirigida pelo Andrusha Waddington, produzida pela HBO Max e pela Conspiração, né? Essa minissérie está de novo abrindo uma ferida nacional, né, que é a violência de gênero, convocando a gente a olhar para ela sem desviar os olhos, né, ainda numa semana, num período em que esse tema lamentavelmente aflorou, né? Nós tivemos vários episódios de feminicídio, lamentavelmente, é realmente uma chaga nacional nesses últimos dias, e é também por isso que a gente quis conversar com a Marjorie Este Ano, né? Nesse momento em que o trabalho como Ângela Diniz, genial dela, essa coisa de ter incorporado essa vítima, né, do feminicídio, a Ângela Diniz, está vindo à tona, está sendo mostrado pela HBO. É uma conversa sobre memória e responsabilidade, sobre o peso e a delicadeza de dar corpo a histórias reais e também sobre como atravessar tudo isso sem perder a própria voz, sem perder a própria identidade, sem perder, inclusive, a própria individualidade, né? Ela tem uma postura muito interessante também com relação à maneira como ela administra a fama, né? A visibilidade, ela é muito discreta, recatada no sentido assim, de não se deixar, não deixar com que tirem dela a própria intimidade, individualidade, ao mesmo tempo se colocando para o mundo, né? Bom, é isso, fica com a gente porque hoje a Marjorie Este Ano vai ter muito a dizer aqui no nosso papo. Vale cada minuto, eu sou suspeito, mas acho que você vai gostar. Marjorie, maior prazer te reencontrar aqui, né? 11 anos depois. Para mim é diferente do que para você, né? Para você talvez você nem lembre mais, mas como a gente vai vendo você toda hora na televisão, dá a impressão que a gente está próximo, né? É engraçado, é uma relação meio louca com um artista, né? Com as pessoas que têm essa exposição, né? Às vezes eu encontro na rua alguém que eu nem conheço, um artista, eu vou lá cumprimentar, daí eu percebo que eu não conheço. Enfim, fora que o meu trabalho aqui, outro dia eu estava conversando sobre isso com o Bob Wolfenson, né? A gente vive de encontros assim, meio rápidos e se renovam com pouca frequência, né? Mas que tem uma profundidade, no caso dele talvez mais ainda, né? A fotografia, você sabe, é uma coisa que quando fica boa a relação, é uma relação importante, profunda, né? Entre fotógrafo e fotografado. Mas aqui também, né? De uma certa forma a gente faz uma sessãozinha assim de encontro, depois fica 10, 11 anos sem se ver. A diferença é que eu fico te vendo. Então, é como se a gente tivesse conversado ontem. Mas enfim, queria já começar, como a gente já começou meio sem querer falando sobre o tempo, tem uma coisa muito louca, né? Eu estava conversando, trocando mensagens com o Andrusha hoje para preparar a sua entrevista, né? Inclusive ele fez uma pergunta para você que a gente vai rodar aqui daqui a pouco, mas ele menciona, né, que o trabalho que está no ar agora, nessa série da Ângela Diniz, maravilhosa, eu estou assistindo loucamente, fico torcendo para chegar logo a quinta-feira para ver um novo episódio. Pô, vocês começaram a trabalhar nesse projeto, segundo ele, mais ou menos 6 anos atrás, né? Então isso é outra coisa louca do tempo, né? A gente conversa com um artista, às vezes, outro dia
eu conversei com algumas pessoas do elenco do Guerreiros do Sol, e eu tinha a impressão que eles estavam lá, no, sei lá, no sertão, né? Que eles tinham chegado hoje, assim, ainda estavam meio sujos de areia. E, pô, o negócio já tinha sido filmado há mais de um ano, né? E É. me fala um pouquinho dessa relação com o tempo. De repente você viveu, né? Você viveu intensamente essa personagem, uma personagem que imagino que não seja simples, a Ângela Diniz, e aí passa o tempo, você vai para outros projetos e tal, e de repente isso volta na cabeça do público, isso aparece, né? E você tem que resgatar uma história que eu imagino que esteja um pouco distante, né? Como é que lida com isso de ligar um personagem para poder falar sobre ele, depois entrar em outro? Isso é uma coisa fascinante que eu sempre gosto de ouvir. Essa coisa com o tempo, realmente, assim, eu tava fazendo um trabalho agora e as pessoas estavam perguntando há quanto tempo tinha sido filmado, e eu não conseguia lembrar exatamente, mas, assim, eu acho que entre 1 ano e meio, 2, pelo menos, até o lançamento, assim, né? Terminar a filmagem e ser lançado tem essa distância. Eu acho que eu nunca fiz nenhum trabalho que não tivesse, no mínimo, 1 ano de distância, assim. E isso é muito louco, porque a gente esquece, eu, pelo menos, eu esqueço dos detalhes, esqueço das nuances, assim, né? Eu não lembro direito o que eu fiz semana passada, então durante o meu processo de estudo, tem muita anotação, tem um diário, assim, de anotações, não só do processo, porque para mim é importante, a escrita é importante para assimilar, sedimentar uma informação, né, uma descoberta, tanto teórica, assim, quanto da construção da história da personagem, né, no sentido dos improvisos, da construção né, do entre cenas, da história daquela personagem que está para muito além do roteiro, né? Então, a escrita para mim faz muito parte do processo de construção do personagem e o estudo de texto, de cena. Eu anoto muitas coisas, eu anexo muitas coisas, eu registro imagens e ao longo do tempo, assim, do processo com diversos personagens, eu fui entendendo também a importância de guardar aquilo, porque 1 ano depois, 1 ano e meio depois, 2 anos depois, eu não lembro de detalhes, de nuances do processo que são interessantes de compartilhar, assim. Então, aí eu busco lá, eu dou uma relembrada. Assim que acaba um processo também, eu escrevo sobre como foi, o que eu penso sobre o processo, sobre as parcerias, como mesmo antes de ter visto, porque ver também é um outro é um outro negócio, assim, você vê a parada montada, pronta, editada ali, é muito diferente de viver a experiência, pelo menos para mim, assim. Eu pouco vejo as revisões, né? Quando você filma, às vezes o diretor quer ver aqui, a gente vê lá no monitor a cena como ficou e tal. Raras vezes eu vejo, às vezes por uma questão mais técnica, assim, de não me desconcentrar para ir para lá, para o monitor e assistir. Às vezes por conta de tempo mesmo, não dá tempo de rever e tal. Mas quando você vê montado, e inclusive tem ainda processos. Na primeira vez que eu vejo montado, eu ainda estou muito misturada com a memória do roteiro e a memória da experiência. E o trabalho montado, ele sofre diversas. Ele é um outro produto, assim, né? Ele sofre diversas mudanças, cai cena, recorte o negócio, um plano fica mais do lado de cá, fica mais do lado de lá, a montagem conta a história no final das contas, né? Assim, diferente do roteiro, o roteiro é um início, assim, é um ponto de partida importantíssimo, mas o produto final sofre ainda muitas, no bom sentido, né? Sofre de ser de ser levado ali mais uma série de camadas de outros artistas, de outros profissionais agregando aquela hora, aquele produto final, né? Então, primeira vez que eu vejo, eu fico ainda muito misturada com o roteiro, com a experiência, ainda meio com um olhar muito crítico. E agora que eu estou vendo de volta, né? Porque eu vi ainda a primeira vez, o Andrucha me mostrou, quando ele ainda estava montando, e aí eu ainda assim, meio conflito, tentando entender, ainda muito misturada com a personagem. E aí, agora que eu estou assistindo, agora que está sendo exibido,
é que eu tô vendo com um olhar um pouco mais fresco, mais solto, sabe? A resposta das pessoas é fundamental para entender também o que aconteceu. Porque acho que a minha visão é, é uma visão muito particular. A minha visão da atriz que fez, que estava lá, que viveu, que criou, que pensou, que projetou um negócio, que resultou ali numa segunda coisa, num outro elemento, é muito diferente da visão de um espectador que está fresquinho, que não conhece a história, ou que pode até ter conhecido a história, mas nunca viu esse produto, né? Esse trabalho. Então, eu entendo um pouco o que aconteceu a partir do olhar do outro também, sabe? Do olhar do espectador, é que eu entendo um pouco o que aconteceu, como aquilo como aquilo está presente, como está forte ou como não está, e mesmo assim, né? Claro, cada um vai sentir, ler, interpretar de uma forma um filme que você assiste, né? Você está ali com um amigo, assiste um filme, você vai ter uma opinião, seu amigo vai ter outra, você vai sentir de uma forma. Cada um vai sentir sempre de acordo com o seu repertório pessoal, né? E intelectual, e a sua capacidade de ler aquele símbolo que a gente está oferecendo, né? Então, é muito importante essa etapa, assim. Agora, em tempo mesmo, agora falando em ano, quando foi que eu comecei a estudar essa personagem? Pode ter, assim, o Andrucha começou muito antes de mim, mas foi durante a pandemia ainda. Durante a pandemia, eu me lembro que eu estava filmando o Sob Pressão, especial Covid. A gente estava na merda, assim. A Covid ainda não estava nem no auge do número de óbitos, a gente não tinha vacina ainda, a gente estava filmando o plantão Covid. E o Andrucha me falou que tinha comprado os direitos do podcast da Branca, que ainda não, que é o Praia dos Ossos, que é maravilhoso, que foi onde foi inspirada a série, né? O material sobre o qual foi inspirada a série, e ele não tinha sido lançado ainda. Então eu estava ouvindo aquele material ainda no processo do plantão Covid, do Sob Pressão, e de lá, desse momento até agora, eu continuo estudando, eu continuo em processo com essa personagem, mesmo estando já num outro trabalho. Nesse momento, eu estou num outro trabalho, construindo uma outra personagem e, e vivendo essa experiência com a Ângela, com a resposta das pessoas, com os debates, com o espelho com a sociedade, com o que a gente está vivendo hoje, né? Assim, está sendo muito. É uma revira, assim, eu não sei nem traduzir em palavras direito, assim, o que eu tô bem mexida com tudo que está acontecendo. Acho que a sociedade inteira está muito chocada, muito impactada. Esse é um tema que é urgente e que, graças a Deus, assim, não a Deus, mas a todos os movimentos, né, das feministas, da imprensa, da iniciativa civil e gente tentando falar, peraí, a gente precisa olhar para isso aqui, isso não pode continuar dessa forma, né? Principalmente nesse momento em que eu acho que tem essa efervescência do red pill, da misoginia, parece cada vez mais é, uma, um posicionamento autorizado, né? Quando eu vejo isso nos podcasts, nos vídeos no YouTube, né? Eu vejo essas pessoas se manifestando dessa forma é, tão violenta e livremente, eu fico tão chocada, fico pensando como é possível que isso possa ser, isso possa ter espaço. Como é possível que uma fala dessa possa ser dita e ser ouvida, e ter seguidores, e ter pessoas que compactuem com isso e se sintam autorizados mesmo a disparar esse monte de violência. Violência para todos os lados, assim. Então, é fundamental, como é importante, assim, a gente discutir, porque a mentalidade, eu acho que ela demora a se transformar, assim, né? A se modificar. É um conjunto de ação que a gente precisa ter, né? É na educação, é na cultura, é na justiça, uma série de elementos que precisam estar unidos ali para que aquilo mude, para que aquela sociedade, aquele pensamento se transforme. Então, eu estou assim, ainda
todo mundo, eu acho que está, em especial nessas últimas semanas, assim, muito mobilizado, né? Muito chocado com essa realidade. Pois é, eu ia te falar exatamente isso, de uma certa forma você já respondeu, mas acho que vale a gente sublinhar, né? Bom, o episódio do assassinato, né, do feminicídio da Ângela Diniz é dos anos 70, né? E reviver isso através da série é super importante. Acho que tem, evidentemente, o próprio podcast, né, o Praia dos Ossos, já tinha uma intenção de fazer a gente se defrontar com o espelho, né? Se ver ali, ver, pô, que lá atrás a gente já estava vivendo isso, que infelizmente agora essas últimas 2 ou 3 semanas fortaleceram essa percepção, né, de que as coisas não melhoraram, né, depois de tantas décadas. Na verdade, de uma certa forma, talvez até tenham piorado. Se a gente for olhar as estatísticas, né, são muito mais feminicídios hoje registrados do que antes, né? E agora, essa semana, esses episódios absurdos, né? O cara entrar numa pastelaria, dar 5 tiros numa moça, o outro arrastar debaixo de um carro durante 1 quilômetro. São coisas que realmente, assim, a gente gostaria de não precisar falar, né? Mas acho que é importante falar, e principalmente trocar essa ideia, assim, sobre para onde a gente está indo, né, Mas eu sei que te conheço um pouquinho, mas eu principalmente acompanho a sua forma de estar no mundo, né? E é uma forma crítica, né? Uma forma discreta, porém bem contundente, né? Na escolha dos seus trabalhos, na escolha das suas respostas, das suas posições. Então a pergunta é essa, assim, você tem alguma esperança, assim, que a gente consiga melhorar? Quer dizer, a hora que você olha para o Doc Street matando a Ângela por causa da liberdade dela e por causa da doença dele, né? Enfim, das questões mentais dele, da estupidez dele. E a gente olha para agora, né, passados, sei lá, 50 anos, e a gente vê isso acontecendo a cada poucos minutos, né? Será que a gente está piorando em termos de nação, de sociedade? Eu acho que a gente evoluiu em muitos aspectos comportamentais, assim, né? A mulher, ela hoje, ela tem muito mais liberdade, ela conquistou muito mais liberdade e autonomia, liberdade de escolha mesmo da vida dela, da profissão, dos relacionamentos, da família, de ideia de ter filho ou não ter filho, de que profissão eu quero fazer, a independência financeira. Isso tudo passa pela alforria mesmo da mulher, né, na sociedade. Mas a violência, né, a mentalidade masculina não está acompanhando isso. Então, continua assim, a gente continua sofrendo inúmeras violências, né, diariamente, desde o nascimento, né, em função já dessa formação de gênero, né, educação de gênero, né, como é que são criadas as crianças hoje, e continua se herdando, né, uma mentalidade ainda muito machista e muito violenta em relação ao gênero, em relação à mulher, a figura da mulher mesmo. Ela continua sendo vista como algo, como propriedade, né? E isso é o sinônimo, é o elemento de ordem, né, de origem, assim, de a raiz da violência, de não ser, matou porque não aceitou o fim do relacionamento. É a propriedade, né? Se não é minha, não é de mais ninguém, eu tiro na cara, né? Assim, não interessa filho, não interessa nada. Tem esse lugar da legítima defesa da honra, permanece, né? Por mais que essa tese tenha se tornado inconstitucional em 2021, ela continua, né, na mentalidade, assim. Eu só posso acreditar que a gente que isso possa ser interrompido e modificado, né? Senão para que viver? Se você já sabe, né, que vai continuar, pode ser morta a qualquer momento, sem fé na sociedade, na evolução, né? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente pode modificar não só esse aspecto, mas diversos outros, né? Assim, acho que tem um movimento também racial muito forte, vindo e buscando a transformação da sociedade em relação a isso. Claro que a gente está vivendo esse ápice da polarização, né? Da extrema direita, extrema esquerda, do conservador, mas eu acho
fundamental que a gente lide com isso. A gente é uma sociedade, é isso aí. A gente tem que conviver em conjunto e descobrir uma maneira de não se matar. A sociedade ela tem esses códigos, construiu-se diversos códigos para que não seja uma barbárie, para que a gente possa realmente conviver de forma harmoniosa, tendo cada um a sua individualidade, fazendo cada um as suas escolhas próprias. Cada um sabe de si. Agora a gente precisa, é fundamental que a gente possa descobrir ali um acordo de convívio com as nossas particularidades, e sem dúvida nenhuma eu acho que o espaço da mulher, do negro, das minorias de uma maneira geral, não é algo a ser tolerado. Essa parte aí esse buraco é muito mais fundo. Isso não é para ser tolerado. Isso não é uma diferencinha. Isso é direito essencial, é direito fundamental, direito de estar vivo, o direito de existir. É disso que a gente está falando. A gente acaba voltando para um lugar tão lá atrás, né? Que dá um desespero. Você fala, vamos pegar a discussão daqui da frente um pouquinho mais? A gente tem que voltar lá atrás. Mas eu entendo, ao mesmo tempo, que as gerações vão se renovando e que vão precisando rever histórias do passado, como a da Ângela, né? Assim, para se repensar no presente, tentar modificar um futuro, né? O aprendizado é cíclico, a gente vive se repetindo, assim. Então, acho que a função da história da Ângela é justamente para isso, assim, para você se repensar enquanto sociedade, enquanto indivíduo, ver o quanto isso a gente andou para frente, o quanto a gente andou para trás, e tentar se repensar. Eu acho que sem se repensar, sem se pensar em primeiro lugar, né, você não se entende enquanto indivíduo. Se você não se entende enquanto indivíduo, você não tem capacidade de entender os outros, de entender o coletivo, assim. Então, discutir, falar, debater, trazer leitura, trazer filme, trazer jornal, notícia, em todos os lugares, escola, leis, é esse conjunto que forma um avanço, né? É nesse conjunto que a gente consegue ir adiante. Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos, procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoie-se para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoie-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as Big Techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times, a Fanzine, estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz
aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir. Marjorie, vamos para um lugar mais leve um pouco. Eu estava lembrando aqui no começo do papo, você falou uma coisa que me interessa muito. Você estava explicando, né, que a obra de ficção audiovisual, nesse caso, né, baseada em fatos reais, tal, mas ela vai mudando conforme ela vai recebendo camadas de inteligências, de talentos, né, entra lá o cara do corte, da edição, da luz, agora tem essas coisas de tratamento, de cores e sons e tal. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de perguntar, eu estou aqui há 200 anos entrevistando muitos colegas seus, né? E varia muito, assim, tem gente que adora se ver e tem gente que simplesmente não consegue se ver na tela, né? Foge, não vai ao cinema ver o próprio filme, não sai da sala na hora que começa a novela. Existe isso, né? As pessoas que não suportam, assim. Acho que isso se agravou um pouco na medida em que surgiu essa história toda das redes sociais, né? E que um dos esportes mais praticados nas redes sociais é criticar a aparência das pessoas, né? Não importa se é bonito, se é feio, se é magro, se é gordo, se é bonito, se é velho. Esses dias acho que foi o Antônio Fagundes, né, que se deparou com acho que ele não tinha Instagram, ele inaugurou o Instagram e começaram a xingar ele de velho. Tem, inclusive, desculpa te interromper, tem um depoimento maravilhoso, um recorte que eu vi do Chico Buarque falando sobre isso. Ele morria de rir desse ódio todo. Eu vi isso, maravilhoso. Mas assim, eu queria saber como é que é você se vendo, sabe? Inclusive com esse contexto que você mesmo trouxe, né, de que o que você viveu e viu durante a gravação, né? A hora que o produto aparece é meio que outra coisa, assim, né? Como é que é? Você gosta de ver? Você chega lá, você fica animado, você vai no cinema quando você faz filme, ou você foge um pouco, você já está no outro trabalho, não quer saber do que passou? Foi um processo, assim, ao longo do meu amadurecimento, do meu aprendizado como atriz, dentro do meu ofício, eu fui eu fui trazendo isso de me assistir para um lugar mais prazeroso e mais parte do processo tanto de aprendizado quanto de avaliação, né, no sentido de ver o que é que eu poderia ter feito melhor, o que é que apareceu que eu não notei, né, assim. No início da carreira era muito sofrido assistir, porque eu não gostava de nada do que eu via, então eu ficava muito crítica. E aquilo era realmente era muito dura. Mas eu acho que foi bom ao mesmo tempo, porque, enfim, não mudaria nada do que eu fiz, do que eu vivi até hoje, assim, porque acho que me ajudou a chegar aqui e eu acho que eu estou feliz hoje, sabe? Eu me reconheço assim num lugar. é, Aprendizado é para sempre. Acho que até o último dia da minha vida eu vou ter coisa para aprender na minha profissão, assim, é vivo, né? Seus colegas, você trabalha com colegas de diferentes idades, de diferentes faixas etárias, os temas são sempre diferentes, os personagens são sempre diferentes, são universos sempre não. Então é como se estivesse começando do zero toda vez, sabe assim, mas um pouquinho com um pouco mais de estofo de compreender, mas ainda assim tem um elemento ali uma variável enorme de elementos, mas acho que com o amadurecimento e o amparo mais técnico de compreensão de ferramentas da profissão, eu fui conseguindo sentir um pouco mais de prazer, então fui conseguindo assistir o meu trabalho sem sofrer, podendo ter ainda um olhar crítico tanto no sentido de ver coisas que eu não gosto, quanto ver coisas que eu gostei, que eu falei, poxa, eu consegui aquilo ali, aquele momentinho, foi bonito aquele momentinho, como que foi, o que aconteceu, aí eu me reavalio, tento lembrar como foi feita aquela cena naquele momento, para eu tentar entender qual a escolha que eu fiz que funcionou, né? Por que caminho que eu fui que gerou esse negócio que é especial e que é tão impalpável, né? Assim, o nosso trabalho ao mesmo tempo que ele é muito concreto, ele é muito sensível, ele escapa, ele tá ali, daqui a pouco não tá, então são filigranas, assim, são segundos às vezes de uma conexão que vale pelo todo, sabe? Mas acho que em relação à exposição de rede social, essas coisas, eu tenho uma natureza mais reservada mesmo, acho que não.
não é um universo que me interessa muito no sentido de expor a intimidade. Eu gosto de expor o meu trabalho, a discussão, o tema, o processo, né? Aproximar as pessoas do que significa ser um ator, ouvir as pessoas. Eu acho que isso é parte muito importante do trabalho, sabe? Assim, entender como ele foi, como a gente começou essa conversa mesmo. Ele se completa a partir do olhar do espectador. É nele que a coisa acontece, né? Assim, o propósito dele se faz na construção da subjetividade do espectador, né? É, mas acho que, enfim, é isso. Eu entendo que nesse momento a gente, dentro das redes sociais, né, todo mundo tem muita opinião e todo mundo não gosta de nada. É mais, as pessoas têm muita facilidade de falar do que elas não gostam. Como por quê, né? Eu pelo menos não sei. Eu demoro para ter opinião sobre as coisas, sabe? Porque primeiro, porque eu acho que eu preciso ouvir e ver muita coisa para ter uma opinião sobre algo, assim. Eu não me autorizo muito a ser leviana sobre assuntos importantes, sabe? É, eu acho que tem impacto as coisas que a gente fala para estranhos, que sejam para estranhos ou para pessoas próximas. As palavras têm força, assim. Então eu me valho de uma sensibilidade de tentar entender o momento para ver se vale falar alguma coisa ali ou não. O que eu posso falar que possa contribuir, o que eu posso falar que possa ser positivo para aquela pessoa, né? Muito mais do que o negativo, a crítica. Pelo menos, eu aprendo muito eu acho que eu aprendo mais com as coisas bonitas, com as coisas inspiradoras, com as pessoas inspiradoras, do que com a negativa, sabe? E eu tento passar isso adiante, eu tento aplicar aquilo que eu acho que é bom para mim de uma maneira mais ampla, assim. Mas acho que vai mesmo da sensibilidade de perceber o momento, o amparo que você tem ou não para emitir alguma opinião, se aquilo tem importância ou não tem importância. É, acho que a gente vive nesse lugar aí de muita opinião. Acho que as pessoas podiam pensar um pouco mais antes de emitir suas opiniões. Marjorie, quando a gente conversou em 2014 aqui, você falou que não era uma grande questão, assim, a coisa do corpo, né? Essa sua ferramenta de trabalho, quando precisava expor ou interpretar uma personagem, por exemplo, interpretou uma prostituta no teatro, bem sexual e sensual, né? Foi até na época que a gente fez aquele ensaio na Trip, lindo, Foi. lindo por sinal, né? E você falou, olha, não é uma grande questão, assim, para mim, se tiver dentro de um contexto que faça sentido, eu viro aquilo. Foi meio isso que você falou que eu entendi. E agora, né, para construir o personagem da Ângela, né, a Ângela era uma mulher, sei lá, talvez a mais sensual da época dela, a mais sexy, a mais gostosa, a mais exuberante, além dessa coisa da liberdade dela, né, de querer ser o que ela quisesse e tal. Pois é, mas o que só te atropelando um pouquinho, é porque eu acho que esse sexy vem justamente da liberdade. Eu ia completar com isso, quer dizer, tem ao mesmo tempo, né, uma sensualidade gigantesca na liberdade da mulher e ao mesmo tempo exerce um pavor sobre o homem, né? Um pavor completo. Você vê ali na série isso se revelando ali, né? Quer dizer, ela é tão livre que ela ameaça o que o homem imagina que seja o poder dele, que é a capacidade de controlar, né? E aí vira um terror, um pavor mesmo que ele não sabe como administrar. A gente vê isso todo dia por aí, né? Quer dizer, nessa coisa do que se convencionou chamar de patriarcado ou do machismo mesmo, né? O quanto a mulher livre é uma ameaça ao homem que não tem um mínimo assim de condição de estar vivo com, enfim, que não tenha se livrado dessa estupidez, né? A estupidez nasce na insegurança, né? Acho que o que a formação de gênero faz com que a formação do homem seja muito insegura. Essa palavra que você trouxe é muito importante, insegurança, né? A chave é essa, né? Quer dizer, essa insegurança absoluta, né?
de eu não saber exatamente como é que faz para existir enquanto homem, né? Leva ao que eu estou chamando aqui de estupidez, né? Muitas vezes, né? Essa coisa de se colocar de uma maneira completamente equivocada no mundo. De entender as relações de forma hierárquica, né? Assim, e aí junta com essa insegurança, com a falta de lida com os próprios sentimentos, porque isso não é uma coisa autorizada dentro do patriarcado ao gênero masculino, né? Masculino é força, é firmeza, é a liderança, e tem dentro Comando e controle, né? Tem essa domínio, né? Assim, e aí você, autoridade, né? Eu sou uma autoridade aqui, eu sou homem, né? Seja homem. Essas frases assim, elas vêm carregadas dessa cobrança de firmeza, de certeza, né? E aí, quando você não se pensa, não se questiona, não duvida de si, não pode duvidar de si, não pode se sentir frágil em nenhum momento, não lida com a sua própria vulnerabilidade, você desconhece, você fica assim, é isso, você não sabe lidar com aquilo, e aí, ao mesmo tempo, a criação também do homem também fala que ele tem que resolver as coisas com a força, é a força, e aí força barra violência, e é assim que se resolvem as coisas. Então, ele é um organismo ali muito pouco é, amparado, né? Com muito pouca ferramenta de autoconhecimento, de autorreflexão para lidar com os próprios e com os sentimentos dos outros, né? Então, ele acaba virando isso, é um animalzinho, ele acaba sendo assim, uma coisa que age por instinto, por impulso, é, e e sofre muito com isso. Os homens, a gente precisa falar muito também sobre isso, sobre o quanto essa cultura, né, essa formação de gênero é nociva para os homens, né? Eu acho que quando eles entendem que aquilo não faz mal só para a mulher, que faz mal para eles também, eu acho que talvez tenha uma abertura maior para se compreender e se desconstruir nesse lugar da virilidade, do alfa, da proteção, do que é uma coisa tão arcaica, né? Graças a Deus a gente evolui, a gente se pensa, a sociedade é outra. Então, por que não se beneficiar de tanto aprendizado, de tanta coisa que a gente já caiu, já caducou, né? Assim, para viver melhor, para viver com mais inteireza, né? Com mais integridade, com mais harmonia. pelo menos de uma forma mais razoável, né? Eu vou mencionar aqui, porque eu acho que é pertinente. Semana passada, a gente estava entrevistando aqui aqui no programa, uma mulher, Solange. Ela tem 63 anos e ela dedicou a vida inteira dela a trabalhar em presídios, na maior parte dos casos, em presídios masculinos. Então, e ela tem um sucesso absoluto na obra dela. Quer dizer, ela conseguiu, ela com outras pessoas que estão em volta, mas trabalhar justamente essa chave que você estava falando, sabe? Essa coisa de uma construção tosca, né? E aí vai lá uma mulher com uma entidade, na verdade é um instituto, chama-se Ação pela Paz, tem 10 anos, que é justamente na tentativa de humanizar e de mexer nessa chave, sabe? Da violência, da necessidade de afirmação e da insegurança, né? Imagina isso com pessoas que vêm de um lugar miserável e tal, é ali que ela atua. Eu quis mencionar porque foi uma entrevista muito impactante. Convido os ouvintes que não ouviram, e você também, mas se você tiver um tempo, a ouvir como é que essa mulher está trabalhando exatamente o que você estava falando. Ela trabalhava com o quê, assim, exatamente com eles? Ela é formada em economia, ela era funcionária do Banespa, de um banco estatal, então ela tinha um emprego muito sólido na época e com estabilidade, né? Você não pode ser mandado embora, era concursada. E ela cometeu a ousadia eu acho que ela tinha uns 28, por aí, de pedir demissão do banco para ir trabalhar no sistema prisional, na verdade numa fundação de atendimento ao egresso do sistema prisional, a FUNAP. Isso, imagina, a família e todo mundo falando, você é louca, né? Você vai largar um emprego todo arrumado, todo estável, e você vai trabalhar com preso, com cadeia, com bandido, né? Era a vocação dela, o pai dela trabalhava em cadeia, ele era da imprensa oficial do Estado, que funcionava dentro do Carandiru.
Uma longa história, mas ela entendeu que o lugar dela era esse. Então, trabalhou bastante tempo nessa fundação que se dedica a receber as pessoas que pagaram a pena e saem da cadeia, geralmente saem sem nada, sem ter para onde ir, sem nenhum dinheiro. E depois, com o passar dos anos de muita experiência, ela acabou fundando, junto com o empresário Jaime Garfinkel, esse instituto, chama Ação pela Paz, que se dedica há 10 anos a criar condições para as pessoas que saem da cadeia não irem pro, não voltarem para o Voltarem, crime, né? né? E, enfim, mas eu quis mencionar porque, de alguma maneira, como você, né, é uma mulher que está tentando refletir sobre isso e trabalhar para isso, né? Você no seu ofício, ela no dela. E é muito importante. E a gente aqui também, no nosso, né? Mas vou para um outro lugar agora, Marjorie, que é o seguinte, a continuação do que eu estava te perguntando antes. Você, de alguma maneira, tem colegas seus que gostam de fazer laboratórios, preparação, engorda, emagrece, vai treinar boxe, vai fazer bicicleta e tal para viver um ciclista. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi o teu laboratório, em que fontes você bebeu para de repente virar a Pantera, né, que era o apelido da Ângela, né, quer dizer, aquela coisa exuberante e com corpão também, quer dizer, você, pô, tem uma pegada muito discreta, muito sutil, né, a sua sensualidade é exercida de uma outra forma, né? Você não é uma pessoa que fica aparecendo de biquíni e mostrando o corpo e tudo. Como é que foi, assim, e aquelas roupas lindas? Eu queria que você contasse um pouco, assim, se teve algum tipo de fonte, de laboratório, de alguma pessoa, sabe? Como é que você construiu a sua Pantera? Teve um trabalho de estudo sobre o patriarcado, né? Porque, em essência, a Ângela é uma mulher que é livre, que não aceita, que é autônoma de pensamento, que segue as suas escolhas, que se sente bem com seu corpo, com a sua pele, com o olhar do outro. Ela segue os desejos dela, né? Então é uma mulher, é uma personagem que tem a liberdade no sentir e a sensibilidade, né? Muito aflorada. Então tem um trabalho físico, corporal, assim, psicofísico, né? De investigação, de ocupar o espaço, de ocupar expansão, né? De expandir, de sensibilizar o seu contato, a sua pele, o olfato, os sentidos de uma maneira geral mais aguçados, um exercício do protagonismo mesmo, de se sentir bem olhada e de gostar do flerte com o ambiente, com tudo, de tá voltada para sentir prazer, sabe? Para voltada para me conectar com o que é gostoso, com o que eu gosto, o que me provoca sensações prazerosas, assim, de todas as ordens, né? Assim, seja indo à praia com os amigos, com a filha, seja no sexo, seja na bebida, na dança, é a relação com o espaço e o prazer, que é um lugar onde a gente investigou bastante, ali eu e a Helena Varvac, que é a minha professora, e foi muito, 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 muito gostoso em todos os sentidos, assim, porque, é, como você falou, assim, acho que eu não sei se quando eu começo a estudar sobre o patriarcado, sobre a sociedade, eu entendo um pouco melhor a formação, né? A minha formação e deformação, eu começo a me questionar, fico pensando se eu tivesse nascido numa outra sociedade, uma sociedade que não fosse patriarcal, né? Onde a mulher tivesse uma formação de iguais estímulos, né? Assim, será que eu seria assim? Será que eu seria reservada? Como seria a minha relação com o sexo masculino? Como seria a minha relação com o sexo em si? Qual seria a minha história, né? Assim, minha profissão? Eu seria uma outra pessoa, né? Assim, porque essa formação de gênero ela tem impactos desde muito cedo, assim. Então eu não consigo distinguir o que é uma escolha genuína da minha natureza e o que é uma construção social, né?
Mas esse, então, voltando para esse estudo, quando eu começo a entender, porque a mistura da teoria e da prática, né, é um conjunto. Entender um pouco onde é que estão os mecanismos de manipulação e de formação é, são umas sinapses que são muito prazerosas assim também. Quando eu compreendo algumas coisas, quando eu começo a identificar um pouco melhor e falar, entendo, isso faz sentido. Então era em função disso que eu me sentia desconfortável, é em função disso que eu começo a entender um pouco, você começa a se liberar também, né? É um processo um pouco psicanalítico assim. E com a Ângela, o espaço, assim, a exploração e investigação física é muito gostosa, é muito boa, assim. Eu falei, nossa senhora, que autoconfiança é muito bom. Você podia tomar né, em comprimido ali, um shotzinho de autoconfiança e ir para a vida todo dia de manhã junto com o seu suco verde, porque a gente fica ali, né? A autocrítica, né? Essa coisa maçante controladora em cima, em especial, né, sobre o tema, em especial das mulheres, ela te comprime, né? Ela te achata, ela te diminui. E o meu exercício era o contrário, o meu exercício era de crescer, era de expandir, era de isso, de me interagir com a Ângela, a personagem era um animal muito social, era do contato, de gostar de conversa, de gostar de ser vista, de olhar, era do social mesmo, assim. Então, para mim, é uma experiência maravilhosa poder me ver e me sentir nessa pele, assim, viver um pouco essa experiência. A gente conhece um pouco mais da gente através dos outros, no caso dessa experiência, né, vivida com a Ângela. Então, tem uma série de outras pesquisas, né? A teórica foi muito importante, como eu falei, junto com a física, né, de exploração e investigação de uma construção de como que a sua personalidade, né, as suas características, suas qualidades, seus defeitos, como que elas se manifestam fisicamente, né? Então, a gente vai descobrindo isso nos exercícios, né? Como é que anda uma mulher que gosta de ser vista ou que está sentindo super confortável, uma mulher que tem a pele mais sensibilizada, que gosta de se sentir bonita, de usar o seu corpo para se dispor no ambiente, num lugar mais com um holofote mais nela, para ser vista, né? Ou simplesmente porque gosta daquele tecido, do caimento daquele tecido, daquela cor. Os figurinos são um escândalo, Marcelo. Eu ia te perguntar isso, assim, se você gostou de usar aquelas roupas. O quê? Eu amei. Aquilo ali, assim, é uma trabalheira que é realmente só, acho que só em pequenas circunstâncias, em algumas situações que eu dedico esse tempo todo a vestir aquele personagem. Porque cabelo, maquiagem, a roupa, o salto, é tudo, todo um gozo na construção daquela imagem, né? Assim, então, eu adorava, porque eu também só sentava lá e todo mundo aqui arrumava o cabelo, de repente, pá, põe a maquiagem, o vestido já tá, uau, já caiu. Foram todos feitos sob medida, todos os vestidos de festa foram desenhados pelo Marcelo Pis, e feitos para a personagem, né? As roupas de dia a dia eram muitas de acervo que ele pesquisou e que ele buscou para usar, que é uma época específica, né? São estampas, são cores específicas, tecidos específicos, assim, pertinentes àquele momento da moda, né? Assim, mas eu achei uma delícia brincar é, disso, de as cores, né? Os tecidos, tem até um perfume, né? Não que tenha concretamente, mas vem um cheiro, vem um aroma, tem aquele cabelo, as músicas. Tudo é muito inspirador a você entrar naquela fantasia e se divertir, né? Então, para mim, foi muito, muito divertido, muito prazeroso, ao mesmo tempo que muito profundo, assim, sobre ela, sobre mim, sobre a sociedade, assim, as colegas também,
as parceiras de cena, né? A Camila Márdila, a Renata Gaspar, a Carolina Firman, Toya, todas elas, assim, era um grupo de elite, um recorte de elite. Então tinha muitas grandíssimas festas, assim, no Copacabana Palace, Ano Novo no Copacabana Palace, não sei mais o quê. Era uma época de muita riqueza nesse lugar também, né? De informação, a moda naquela época, a música naquela época também, era tudo muito rico, né? Marjorie, e o seu corpo? Aparece muito, né, o seu corpo. E tá lindo ali, você estava assim mesmo, você precisou dar uma preparação, ou você estava bem já? Você sabe que isso foi muito interessante, porque o Andrucha, num determinado momento, a gente, no meio da filmagem e tal, ele até perguntou, ele falou assim, você está fazendo algum preparo especial para personagem, assim, né? Porque seu corpo tá com um corpo bonito e tal. Aí eu voltei pensando naquilo, falei, não estou fazendo nada. E aí eu fiquei pensando, e eu dividi com a Helena, com a minha professora. E eu falei, Helena, eu ouvi isso, assim, o que você acha? Ele falou, cara, ele está vendo como você está dispondo o seu corpo no espaço. É como você se move, se coloca no espaço, é que o seu corpo aparece mais ou menos, né? Assim, eu consigo entrar num ambiente, eu, Marjorie Alexandre, consigo entrar num ambiente e ninguém me enxergar. Eu consigo, assim, virar um grãozinho de areia. E você pode chegar e ocupar aquela sala inteira. Isso depende muito da sua qualidade de presença e de expansão, assim, né? É muito mais sobre como você se sente do que como você está, né? Não é sobre quantos quilos eu tô ou como tá a definição, minha definição muscular, mas é como eu tô me sentindo nesse corpo que faz com que ele apareça e ele pareça gostoso e ele pareça bonito, né? É isso. Olha, se esse shot você conseguir fabricar para vender, Eu vou tomar também, porque isso aí é só. Isso é acting. Isso é construção de personagem. deixa eu te perguntar outra coisa, né? Tem um outro trabalho seu fascinante que a gente falou aqui rapidinho, que é o Sob Pressão, né? Que inclusive ganhou prêmios importantíssimos, né? E eu acho que assim, se pegar uma coisa mais diametralmente oposta, né? A Ângela Diniz era a doutora, agora me escapou o nome dela, da pessoa, né? Carolina. Doutora Carolina, né? Um outro planeta, né? Como é que foi viver ao longo de anos, né? A doutora Carolina, tal. O que isso, enfim, como é que isso mudou você, te melhorou como pessoa? Imagino que tenha sido muito importante, né, para você. Muito. Foi assim um divisor de águas essa personagem para mim, assim. Não só pelas características que ela tem, pelo arco que ela tinha, era uma personagem muito muito desafiadora em diversos aspectos, além disso, né, do roteiro, que foi sempre muito bordado ali pelo Lucas Paraíso e toda a equipe. Mas o tema da saúde, a saúde pública, também foi um divisor. Compreender um pouco melhor a saúde pública do meu país e inserido dentro da minha profissão, né, qual o papel social que a minha profissão pode ter, eu compreendi a partir dessa série, a partir dessa personagem, né? Qual é o serviço público que um ator pode oferecer assim com impacto, né, direto? Porque a construção da subjetividade ela é indireta. Você não tem acesso a como aquele espectador está amadurecendo, refletindo, se pensando, como ele está se construindo a partir do que ele está assistindo. Mas dentro dessa temática da saúde pública, com as cartelas de informação, com o impacto era um impacto direto. A gente falava sobre transplante de órgãos em um episódio, e no dia seguinte aumentou o número de buscas sobre ser doador, como
como se tornar um doador de órgãos, informação de como é o processo de doação de órgãos. Então, foi uma personagem, assim, realmente, para mim, um antes e depois da personagem, assim, não só da personagem, mas do Andrucha. Foi ali que eu conheci o Andrucha, foi ali que eu conheci o Dr. Márcio Maranhão, foi ali que eu conheci o Lucas. E 5 anos com essa personagem também, com arco muito muito duro, né? Assim, falando sobre a saúde pública, né? Que eu pouco conhecia. Eu conheci através do jornal, eu conheci através do noticiário. É, não estava integrada naquilo, embora estivesse, né? Porque todos estamos. Eu não tinha consciência sobre o SUS, sobre o que significava o SUS, qual a amplitude do SUS, o que ele promete, o que ele entrega, como a sociedade. Porque ali o hospital, né, ele onde descarrega ali todas as questões da sociedade. É a violência urbana, é a cultura da violência, é a corrupção, é a desigualdade social, tudo desemboca ali na emergência daquele hospital público, né? Assim, então, foi um aprendizado enorme sobre o meu país. Assim, acho que me ensinou cidadania mesmo, sob pressão, para além de todos os aprendizados de camadas como atriz, me ensinou muito sobre cidadania, sobre o meu país, sobre a saúde, um alicerce, né? A saúde é um alicerce na estrutura da sociedade, né? A gente estava falando agora há pouco da importância, né, desse tipo de ofício para tentar desentortar uma nação, né? E o quanto essa série fez isso, né, para entender desde a importância do SUS até, pô, como é que é a precariedade, né, também ao mesmo tempo, né, da rede pública. Né? Eu lembro daquelas séries que, pô, o Julinho, como é que era o nome do doutor, do personagem dele? Evandro. Doutor Evandro indo pegar uma mangueira de esguicho no jardim para fazer a punção de não sei o quê. Quer dizer, era ao mesmo tempo uma aula sobre Brasil, né, sobre saúde pública, sobre a precariedade da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, sobre o talento, né? Esse afeto, essa coisa que realmente existe aqui, né? Que não é ficção. Os profissionais de saúde, né? Sobre a relevância. E isso foi muito louco que a gente tivesse ali, né? A pandemia, ela trouxe esse foco para assim, a importância, a relevância do profissional de saúde na nossa vida, sobre como a gente não existe, a gente não é nada se a gente não tem. Eu acho que vocês fizeram uma dramaturgia muito bem feita, né? Porque ela não caía naquela coisa piegas e fantasiosa, equivocada, né? Mas ao mesmo tempo ela colocava essa coisa do sacerdócio, né? De você exercer a sua missão pelo outro, né? Que é como é em muitos casos, né? O que move os profissionais de saúde, pelo menos uma boa parte deles, né? E isso era representado por vocês ali de uma forma realmente sublime, né? E não por acaso você foi indicada, vou dizer aqui, porque eu falei em prêmios, tá? Você foi indicada ao Emmy, né? Que acho que é o prêmio mais importante, né? Do mundo de produções de televisão e tudo mais, né? Quer dizer, pô, simplesmente isso, né? Entre outros prêmios importantes, mas mais do que tudo o impacto mesmo que tem sobre a nação, né? Sobre a sociedade, sobre o mundo. A gente falou bastante do Andrucha, né? Esse amigo que nós temos em comum. E a gente pediu para ele fazer uma pergunta para você. Então a gente vai botar aqui para você ouvir. E depois, logo em seguida, você já pode responder. Salve, Paulo, querido, Marjorie, parceira de vida, caros ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês. Marjorie, depois de, 6 anos que a gente está embarcando nesse projeto, né, desde 2019, eu queria saber como você acha que a Ângela seria vista nos dias de hoje, sendo ela uma mulher livre, que ela era fora dos padrões da sociedade de machismo estrutural que reinava a década de 70. Na sua opinião, como seria ela julgada pela sociedade hoje? Você acha que algo de fato mudou de lá para cá? E, por fim, houve alguma transformação na sua pessoa depois de ter passado pela jornada da realização da nossa série? Um beijo grande. Eu acho que a Ângela, hoje, ela não...
com o passar do tempo, né? Quem ela seria hoje em 2025, mas ela, na idade que ela tinha, com o comportamento que ela tinha hoje, né, em 2025, eu acho que ela seria vista da mesma forma que ela foi vista em 76, com a mesma polarização de gente falando que ela, de gente amando e de gente criticando, de gente apontando, como eu vejo hoje. Eu vejo hoje nos posts que eu faço do tema, das discussões, é, eu vejo comentários de homens falando: é uma vagabunda, é uma promíscua, essa mulher é uma drogada, é uma bêbada. É, assim como tem outros comentários, graças a Deus, são em mais volume, assim, né? Em maior quantidade, falando maravilhosa, como ela era maravilhosa, como ela era brilhante, como ela era interessante, gostosa, assim, né? No sentido do convívio, quero ser amiga dela. Então, acho que hoje ela é mais compreendida, ela faz, as mulheres em especial, acho que elas têm mais, elas se identificam, elas se autorizam mais a se identificar com essa personagem, né? Porque acho que na época em que ela vivia, poucas tinham a ousadia de ser Ângela Diniz, né? Assim, tinham algumas, ela não era a única, mas ela não era a maioria, né? Assim, e acho que muito em função desse medo de enfrentar, né? Porque ser Ângela, né? Ser livre é assumir é ir para o fronte, né? É você assumir uma guerra, é um enfrentamento mesmo. Você tá ali armada, né? Para ser você tem que enfrentar uma porrada de chumbo trocado ali, assim, né? E era como ela se colocava. Ela manda uma que eu vou mandar outra. Você vai me impedir aqui, eu vou mais, dobra a aposta, né? Ela vai mais adiante, mais para frente. Então, mas acho que a gente ainda vive muito essa polarização. E isso é concreto. Isso está no meu Instagram, assim, comentários de homens e de algumas mulheres falando, criticando o comportamento dela com moralismo, com misoginia mesmo. E a transformação, nossa, eu acho que eu só vou. Acho que essas transformações que são profundas, né? A gente só se dá conta olhando para trás, né, com alguma distância de tempo, assim, temporal. Nesse momento, eu já vejo, assim, no meu dia a dia mesmo, na maneira que eu me sinto, na maneira que eu sinto o meu corpo, que eu me autorizo, que eu me percebo, que eu me experimento, né, assim, essas vivências, é, elas te transformam necessariamente, assim, né? Não tem como voltar atrás numa experiência, num aprendizado que você teve, né? É, ela te transforma fisicamente, ela te transforma emocionalmente, assim. E a Ângela tá comigo. Eu acho que ela vai continuar comigo, assim. E eu choro. É, eu tenho muito. É um privilégio muito grande ter conhecido essa mulher. Eu posso dizer que eu conheço essa mulher, assim, porque eu vivi durante muito tempo, assim, com ela, pertinho ali, mesmo que dentro da minha fantasia sobre o que ela era, né? Isso não é uma biografia legítima, né? E ninguém, acho que talvez nem ela mesma, né? A própria figura física, Ângela Diniz, talvez nem ela, a gente não sabe, né? Às vezes quem a gente é com clareza, assim, de verbalizar ou de se traduzir, né? A gente é mais poroso do que isso, né? Então, mas acho que eu tenho isso, eu tive a honra e o privilégio de ser inspirada, ser tocada por essa mulher, por essa perspectiva de vida e de existência, assim, que me fez e me faz muito bem, muito bem. Eu sou muito grata a essa experiência
de ter vivido essa mulher. Marjorie, acho que uma das pessoas que mais vezes estiveram aqui com a gente é o seu conterrâneo, Alexandre Nero. E ele é de Curitiba também, né? Você nasceu em Curitiba e a sua mãe é baiana, né? Isso. E a gente brincou com ele aqui para falar, sabe aquela brincadeira? Pô, fulano sai de Curitiba, mas Curitiba não sai dele. E ele veio com uma resposta ótima, ele falou mais ou menos o seguinte, falou, olha, eu como curitibano, eu posso ser Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento, Caetano, mas o resto do Brasil não é Paulo Leminski, Dalton Trevisan, Grupo Fato, Beijo à Força. Eu tenho algumas armas que a maioria das pessoas não tem. Você tem... Como é que é Curitiba para você? O que tem de Curitiba em você? Esses primeiros anos da sua vida, né? A cidade onde você passou a sua infância, passou a sua primeira formação, né? A sua adolescência, elas ficam muito vivas dentro de você, né? Porque a gente é isso, a gente é um resultado da nossa natureza com a formação familiar, com os coleguinhas da rua, os coleguinhas da escola, é aquele meio que te faz um pouco o que você é, assim, a sua primeira massinha, né? Porque depois a gente segue se moldando, né? A gente segue aprendendo, sofrendo influência e se transformando, com sorte, com desejo. Mas eu acho que Curitiba me traz muito a crítica. Eu acho que a crítica é uma característica bem curitibana, assim, é uma é um povo de um olhar crítico, de um olhar analítico, de um olhar mais silencioso e que elabora mais, assim. Acho que essa é uma característica que eu diria que é semelhante aos cubanos, assim. Acho que a minha reserva talvez também seja um pouco mais facilmente encontrada em Curitiba, assim, né? Porque eu sou de Curitiba, fui para São Paulo, que já tem um comportamento um pouco diferente, um pouco mais tátil, assim, né? E aí depois eu fui para o Rio, que é assim o oposto do que é Curitiba, né? É tudo muito toque, é muito palavrão, é muito falar alto, é muito é muito mais social e de muito mais contato, assim, mesmo que superficial, porque o carioca marca, mas não vai, né? Passa lá, a gente se encontra lá e nunca. Um curitibano tem um pouco mais de compromisso com a palavra. Ele demora para marcar, mas se marcou, ele vai. Eu acho que eu tenho um pouco dessas características, assim, de Curitiba. Mas eu tive uma experiência agora tão linda com a cidade, que foi quando eu fui fazer o show do Gil, a participação foi Curitiba que me deu essa honra. Eu me dei conta, assim, de... Nossa, obrigada, Curitiba, eu tô nesse palco porque eu sou daqui, eu tô nesse palco porque eu tô representando vocês e eu sou daqui, né? Assim, então um resgate de origem, assim, para mim, foi muito bonito, assim. Eu me senti muito bem recebida, assim, ter um resgate mesmo de infância, de eu querendo ser atriz, querendo ser cantora, cantando para os meus conterrâneos, assim, né? Para os curitibanos dentro de um estádio frio, né? Que é uma característica também daquela cidade, né? E que eu me lembro muito de acordar assim e querer colocar o uniforme da escola por cima do pijama, porque era muito frio, tirar o pijama já sofria para tirar o pijama e colocar o uniforme. Então, às vezes, eu enganava a minha mãe e colocava o uniforme por cima do pijama. Mas o frio, a geada, pinheiro, né? Assim, tem pinhão, tem muitas coisas que ficam muito gravadas na sua memória afetiva, assim, no seu DNA da sua cidade natal, né? E eu acho que Curitiba tem isso para mim. Eu acho que eu me sinto legitimada assim quando alguém não me compreende por eu ser mais, quando eu não sou, porque essa característica um pouco mais silenciosa, no sentido de que ouve mais para falar, às vezes passa uma coisa um pouco enigmática. A pessoa fica na dúvida
se ela está agradando, se não está, ela não sabe, ela não tem muitos dados a seu respeito. Então ela fica, às vezes, um pouco apreensiva sobre você. E aí eu fico, né, tô na lida aqui da comunicação, tentando falar, não, tá tudo certo, encontrando ainda alguns códigos de relaxamento, né, para deixar aquela pessoa mais confortável. Não, eu sou curitibana. Aí quando eu explico que eu sou curitibana, eu me sinto legitimada, as pessoas, ai, tá bom, tá, entendi. É só isso, então, você é só curitibana. Marjorie, o que você acha que foi mais terapêutico na sua vida, que te fez melhorar mais? Muitos anos que eu sei que você tem de terapia, de psicanálise, ou cantar com Gilberto Gil? Acho que são duas coisas diferentes, mas complementares, né? Assim, a psicanálise é um estudo que eu acho que a gente tinha que ter desde a infância, assim, que é um estudo sobre você tendo aula sobre você, sobre como lidar com suas expectativas, com seus medos, com suas paixões, de uma maneira geral, né? Assim, é, e viver a experiência lá com o Gil materializada, né? Assim, esses encontros, eles são aprendizado de uma outra forma, de uma forma mais bruta ao mesmo tempo, assim, né? Mais carregada, mais intensa e imediata, assim, né? A psicanálise ela vai indo aos pouquinhos te construindo, né? Você não se dá muito conta do que está acontecendo, da sua construção, né? Da sua evolução. Você só vai se sentindo um pouco melhor, mais confortável com você, lidando melhor com seus problemas e tal. Mas a experiência ali com o Gil, eu chorava, mas eu chorava assim no dia, na noite em que eu cantei com ele, que eu vivi aquela experiência, é, foi muito linda, porque eu tinha decidido que eu ia curtir, eu tinha decidido que eu falei, cara, não vou ficar pensando na afinação, não vou ficar pensando na performance, não vou ficar pensando em nada, não quero pensar, eu quero só cantar e curtir, dançar, estar com ele, olhar para aquela banda imensa, maravilhosa, de músicos incríveis, aquela plateia imensa, e ali, todos ali voltados, né? Era o Gil, era a última turnê, era uma celebração ao tempo, né? A família, né? E então eu só queria viver e a experiência foi maravilhosa, foi muito prazerosa mesmo. Eu vi isso registrado nos vídeos, né? Assim, os vídeos é aquilo que você fala quando a gente assiste, né? Pessoalmente também, porque eu assistindo a minha construção da personagem, aquela narrativa, né? Digamos que sou eu, mas sob aquela alcunha, né? Aquela identidade. Mas ali no Gil sou eu pessoa física, né? Eu tô ali, eu, Marjorie, cantando com ele ali, então eu também me assistindo ali, eu também me dou conta um pouco do que aquilo, de como aquilo saiu para fora, né? O que que era, que apareceu assim, né? O que foi para fora do meu corpo? Que eu sabia o que eu estava sentindo dentro dele, dos limites dele. Mas quando eu olho para as imagens, eu vejo quando aquilo se expandiu e quanto aquilo estava genuíno Mas nessa coisa do limite, do que é você e do que é essa expansão, corre o risco de dar ruim? Assim, podia ter travado, ficado com vergonha, não ter conseguido cantar, ou isso estava completamente fora do radar? isso estava fora do radar, porque foi uma decisão, sabe? É isso que eu te falei ali. Eu decidi que eu ia só curtir. Então era um grande foda-se, eu vou curtir. Era um. Não quero. Se ficar ruim, se não ficar, eu só quero estar curtindo aqui com ele, né? E então é isso. Foi uma experiência concreta, assim. No dia seguinte eu só chorava. Eu acordei chorando, fui chorando, 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 chorei o dia inteiro, assim, porque eu acho que aí caiu um pouco a ficha no sentido da bênção mesmo que foi viver e da intensidade, o corpo relaxa. Não que ele não estivesse relaxado, mas eu volto para a vida real tendo vivido essa experiência, né? Então, eu só chorava, assim, de felicidade mesmo, de gratidão. Mas aí tem um terceiro shot que eu acho que você pode vender, se você conseguir engarrafar, que é essa habilidade incrível, né, de fazer coisas de muita visibilidade
e manter uma espécie de campo que não é penetrável, assim, né? Que é o lugar da sua vida pessoal, né? Isso é bem raro. Imagino que seja bem difícil. Eu nunca fiz novela, não sei como é que é esse tipo de fama mas eu convivo com muita gente que faz e vejo o quanto é difícil, né? Você elaborou um jeito, eu já vi você falando sobre isso, né? Pô, depende da forma como você responde as perguntas, que perguntas você aceita responder, que lugares você se coloca, né? Isso funciona muito bem. Mas eu estou falando isso para fazer uma última pergunta aqui, que é um assunto sobre o qual a gente não costuma falar, e, enfim, mas quando eu estava pesquisando aqui, eu descobri, eu nunca soube que você tinha um namorado, que é o médico que fez o livro que deu origem ao Sob Pressão, né? Então, assim, não quero fazer um momento caras aqui, mas eu queria que você contasse um pouco dessa mágica, assim, né? Porque não é muito comum, né, eu acho, assim, essa situação acontecer, né? Quer dizer, o cara que fez o livro, que deu origem à série, de repente, na vida real, vira o seu companheiro e tal. Como é que se deu isso, assim? Eu acho que é um pouco a partir da interseção mesmo, né? Porque é uma pessoa, um médico, eu acho que quando são esses mundos distintos, né? Tipo a medicina, um médico e uma atriz, você entende que são universos um pouco distintos, né? Tem suas similaridades, né? Na coisa no mínimo do mínimo do humano, de tentar lidar ali com o humano eu aqui no meu universo tentando compreender o humano, ele tentando cuidar do humano, né? Assim, é, é, e que entrou numa interseção onde ele estava ali enquanto médico, utilizando da arte para seguir com a batalha dele pela saúde, né? E aí foi onde se deu esse encontro. Eu, enquanto atriz, estava ali trabalhando para contar aquela narrativa, e foi assim que a gente acabou cruzando um pouco as expectativas e as paixões, né, os entendimentos. Foi normalmente eu acho que é assim, né? Acho que pelo menos eu não vejo possibilidade de eu me apaixonar sem conhecer antes, sem estar próxima, porque eu acho que o meu apaixonamento vai se dando no convívio, na intimidade, acho que é ali sim, você pode ter tesão por alguém, atração e tal, isso acontecer, mas normalmente o meu apaixonamento ele vai se dando pelo convívio, assim, então também não seria de outra maneira. Acho que não me apaixonaria indo ao consultório. Falando em consultório, em questões médicas, né? Uma curiosidade minha, quase de, assim, coisa de contra-regra, assim, mas na série da Angela Diniz, uma das questões daquela época, e até hoje, sem dúvida, mas naquela época talvez fosse mais agudo, era a cocaína, né? Cocaína é uma droga muito pesada, né? Que afeta muito o psiquismo humano, né? E ela está muito presente naquela cena ali dos ricos dos anos 70, aqui em São Paulo, no Rio, em Nova York, em todo lugar. Ela foi devastadora, né? E continua sendo, agora complementada por outras drogas e por variações da própria cocaína. Mas a minha pergunta é o seguinte: o que eles põem para o povo cheirar ali, para os atores cheirarem, né? Porque Você sabe que eu nunca cheirei, eu nunca tive nenhuma pessoa, nem pessoalmente, nem fisicamente, nem profissionalmente, mas eu acho que é soro fisiológico. existe isso em pó, existe, né? Eu nunca tive essa experiência de cheirar o soro fisiológico, mas eu acho que é soro fisiológico que eles usam. Bom, você tirou mais uma dúvida minha aqui de existencial, porque eu falei, pô, esses caras estão cheirando muito, aí que será que é isso, né? Porque se for qualquer coisa minimamente nociva, os caras vão morrer no fim da série, né? Não, a gente às vezes quando tem que tomar uns comprimidos, a personagem toma aqui um comprimido, aí normalmente ele é ou de açúcar ou de lactose. Tem lá umas ferramentas, cigarro, por exemplo, eu fumo cigarro, quando fumo cigarro eu peço o cumbaiá, que não tem nicotina, né, assim, a bebida nunca é alcoólica, ela sempre simula, é um guaraná, é um mate, é, ontem eu comi um sanduíche que era
era para ser de pernil, mas ele era de jaca. Eu pedi que não fosse de carne, e aí eles fizeram de jaca. Então é uma brincadeira, né? É uma fantasia. A gente se utiliza ali da vida, da fantasia para falar da gente, para falar de coisas reais. O importante é que isso seja lido, né? Que a gente embarque naquilo ali. Mas é bem mais glamouroso. Uma vez na trip, 3 pessoas comeram 18 barrinhas de isopor e só foram saber disso no dia seguinte. Eram os mockups que estavam lá para uma foto, comeram e acharam gostoso. Acharam bom. No dia seguinte foram informadas que eles tinham ingerido isopor. Marjorie, me fala para a gente fechar, não sei se você pode falar, mas eu vi alguma coisa sobre o teu projeto novo, acho que tem a ver com o universo jurídico, você faz uma advogada. O que você pode contar sobre isso? Eu posso contar o que já saiu, na verdade, que é uma série da Netflix, direção do Luiz Vilaça, chama-se Habeas Corpus, e ela é sobre revisão criminal. É inspirada no projeto do Innocent Project, de revisão criminal, que explora essa investigação de inocentes que foram condenados e que estão presos, né? É uma maneira de fazer justiça e de repensar a justiça, assim, né? Então, estou bem empolgada. É um tema muito sensível, de novo. Acho que tanto como a saúde, a justiça também é um alicerce da sociedade, né? É uma maneira de fazer da sociedade mesmo, né? É aquilo que a gente falou de novo da barbárie, né? Se não tem a justiça, é barbárie, né? Embora a gente ainda seja uma ideia utópica, né? A justiça tem uma fantasia, um lugar utópico de significado mesmo, né? Então, como materializar isso na vida e os sistemas, os diferentes sistemas de justiça em cada sociedade, né? Tô bem empolgada, acho que é um tema que me tocou profundamente, assim, a gente começou agora as filmagens, então ainda estou no processo de estudo, de entendimento, ainda tem muita coisa para estudar, para aprender, assim, mas quero voltar aqui para falar sobre ela com você. Não vai precisar cheirar nada nessa série, né? Por enquanto, acho que não. Acho que o problema dela é outro. Marjorie, mais uma vez você fazendo boas escolhas, né? O Luiz é um gênio, né? Um cara genial e, parceiro de vida em todos os sentidos da Denise Fraga, que é outra figura, né? Que a gente idolatra aqui. Ela volta e meia aparece aqui para bater papo também. Muito legal você estar perto dessas pessoas, né? Não é por acaso que a tua carreira está cada vez mais bacana, mais respeitada, né? E mais insensada mesmo, celebrada, né? Essa série tá muito bacana. Eu tô aqui, torcendo para chegar logo a quinta-feira. Acho que está no 5º episódio que vai sair agora. Vai ser disponibilizado o 5º amanhã. Depois já é o último, né? São 6 no total. Então tá todo mundo aí tenso. E o último é o julgamento, né? É muito forte o julgamento. O Fagundes fazendo o advogado, acho que é o Evandro Lins e Silva, né? Se não me engano. Isso, o Fagundes faz o Evandro e o Emílio de Mello. Sim, muito legal. Tô aqui contando os minutos aqui para chegar quinta-feira. Nós estamos gravando essa conversa na quarta-feira, dia 3. Marjorie, maior prazer te rever, né? Como diz o Bob, são encontros fortuitos, rápidos, efêmeros, mas muito bom. Pelo menos para mim, um prazer enorme te rever, ver a tua obra, né? A grandiosidade dela, como ela vai crescendo, se complementando, né? Se fortalecendo. Parabéns, a gente precisa muito disso aqui no Brasil, né? A gente precisa muito dessas pessoas como você que tem esse ofício que é preocupado com o coletivo, né? Que é direcionado para o coletivo, né? Então, muito legal ser testemunha desse teu projeto tão bonito aí, tão feliz, né? Para todos nós. Parabéns, um beijão, obrigado pelo seu tempo. Paulo, eu que agradeço. É sempre um prazer imenso discutir, debater com você, com uma escuta clara, com interesse, né? Com abertura, com curiosidade, né? Nesse lugar de compreender um pouco o ofício, os temas e os impactos, assim, isso é muito bom. Acho que como o espectador, o olhar do espectador,
o debate, promover o debate também é fundamental dentro desse conjunto aí, que é a obra, uma obra audiovisual, uma peça, arte, de uma maneira geral, né? Obrigada, Paulo. Obrigada pelo espaço. Beijo enorme para você, tá? Obrigada, Paulo. Beijo. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né. Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Eldorado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, a sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Cacciabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowil. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!